Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor a todos. É uma alegria para mim fazer parte desse projeto de Café com Cristo. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra para que nós pudéssemos crescer juntos em graça e conhecimento diante do Senhor. Então, se você tem alguns minutos, eu não sei como é que está a sua rotina nesse momento do dia, mas se for possível, pare uns minutinhos. Prometo ser bem breve, mas acompanhe comigo nessa reflexão. Amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus eterno, graças eu te dou nesta manhã porque o Senhor é tremendo, é poderoso, é fiel. Graças eu te dou porque não há Deus além de ti na vida, não há Deus além de ti em nossos corações. Por isso eu lhe peço, Senhor, venha com a tua graça, venha com o teu poder, ajude-nos a entender melhor a tua palavra, ajude-nos a entender melhor o que tem para nós esta manhã. Senhor Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos, toma a vida de todos os irmãos que nos acompanham nesse projeto do teu coração, esse Café com Cristo. Senhor, nós nos entregamos e pedimos que esse pão da vida se faça presente em nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Cantemos juntos, pão da vida, Jesus. Pois bem, a palavra que eu gostaria de tratar contigo nessa manhã é a seguinte. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 16. E eu quero ler apenas alguns versículos que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. O versículo 20 agora diz assim: Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. E por fim o versículo 35: E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entrasse na terra habitada. Comeram o maná até que chegassem aos limites da terra de Canaã. Pois bem, meus irmãos, esse texto que nós lemos lá no capítulo 16 do livro de Êxodo é um texto riquíssimo. Se nós parássemos para olhar em cada ponto em que Deus fala algo importante, algo poderoso em nossas vidas, nesse capítulo 16, encontraríamos inúmeros pontos que valeriam a pena a gente gastar tempo a estudar, entender e receber algo da parte de Deus. Porém, hoje eu queria me atentar a um fator. Aquele povo, nesse momento, no capítulo 16 do livro de Êxodo, ele tinha acabado de sair do seu cativeiro no Egito. Após toda aquela situação de escravidão, foram 400 anos de escravidão, de tortura, de opressão. E Deus, naquele momento, os retira daquele lugar oprimido de escravidão. Deus leva para um deserto. E é interessante, se nós olhássemos e lêssemos o livro de Êxodo como um todo, a gente vai ver que a multidão que saía daquela terra do Egito era um povo muito numeroso. A Bíblia fala de 600 mil homens lá em Êxodo 12. E a gente, se considerar as mulheres e crianças, a gente teria uma cifra bem maior do que isso, talvez superior a 2 milhões de pessoas. Então, imagine aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas num deserto. E deserto, a gente não precisa explicar muito, é um local em que faltam recursos. No deserto não dá para plantar, no deserto não dá para você comprar alimento, no deserto não dá para você criar animais, porque é uma terra árida, uma terra seca, uma terra em que não é possível o cultivo. Então nós observamos que aquele povo estava desamparado naquele local. E Deus, então, como um ato de misericórdia,
E diga-se de passagem, meus irmãos, Deus sempre é assim. Deus sempre tem um ato de misericórdia no momento de dificuldade. Aquele povo estava lá no deserto, desamparado, carente, necessitado de recursos básicos para a sua sobrevivência, água, comida. E Deus então providencia de forma milagrosa esse alimento para que eles pudessem se manter vivos durante todo aquele período de caminhada no deserto. E assim Deus faz. O versículo que lemos diz que Deus mandaria pão do céu. Deus enviaria um maná que viria do alto para que eles pudessem saciar a sua fome, para que eles pudessem se alimentar e se manterem vivos. Então nós observamos um ato extraordinário da parte de Deus e um ato unilateral de Deus. Não foi um homem que fez algo para que fosse recompensado com Deus. Aquele maná não era fruto de um plantio, aquele maná não era fruto de um pagamento que o Deus precisava fazer para um homem por algum serviço. Não era o caso. Foi um ato exclusivo da misericórdia e graça de Deus. E Deus envia aquele maná. O ponto que eu quero chamar a atenção, eu sei que tudo é grandioso, é glorioso, e a gente poderia falar de muitas coisas, mas o ponto que eu quero te chamar a atenção é o detalhe do versículo 4. E o povo sairá e colherá diariamente o maná, sendo que não haveria possibilidade dele colher a mais para o dia seguinte, mas era necessário um esforço diário, salvo na sexta-feira, pois o sábado era o dia do seu descanso e Deus permitia que ele colhesse porção dobrada para os 2 dias. Mas eu quero me ater ao fato daquela colheita ser diária, todos os dias. Isso nos dá a ideia de algo que acontece com sequência, com continuidade. Isso não era para ser feito apenas uma vez, não haveria possibilidade de alguém que talvez ache inconveniente ter que sair toda manhã para colher uma porção para 5, 10, 15 dias, não era possível. Deus queria que fosse diário, todos os dias fossem colher desse pão. E é nesse ponto que eu quero falar contigo. Esse projeto que Deus colocou no coração dos pastores, da pastora, eu creio que é algo vindo de Deus. Deus nos chama a viver uma vida regular de busca do pão. Meus irmãos, no caso daquele povo no deserto, aquele pão representava vida, representava todo o recurso de subsistência. Se não houvesse uma alimentação em meio àquele deserto, eles morreriam, eles não aguentariam 40 anos sem alimentação. E isso a gente não precisa nem debater muito, todos nós sabemos. Se você ficar um dia sem comer, você vai sentir a fraqueza no corpo, 2 dias mais ainda, 3 dias muito mais. Só que chega um tempo, chega um período que o seu corpo simplesmente não consegue se manter sem alimentação. E é sobre isso que eu quero te falar, sobre a regularidade da busca do pão. Só que ao contrário daquele povo de Israel caminhando em meio deserto, que tratava com um pão literal, material, eu quero te falar do pão espiritual. Eu quero te falar da sua responsabilidade em sair para buscar esse pão espiritual todas as manhãs. Meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa hora. Nós estamos dedicando tempo em buscar esse pão, em buscar esse recurso, para que nós possamos nos manter de pé espiritualmente. Não existe maneira de você ter saúde espiritual se você não se alimentar com o pão que vem do céu. E a Bíblia nos mostra quem é. João, capítulo 6, versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Querido, este pão do que eu falo hoje não é esse pão que a gente está com ele em cima da mesa, não é aquele pão que os israelitas comeram há tanto tempo atrás. O que eu estou falando é que você precisa se alimentar. O pão a que me refiro é o pão da vida, é o próprio Jesus. Se você não se alimentar dele, se você não absorver a sua essência, o seu espírito morrerá. Tanto é que a palavra de Deus em Efésios nos diz que nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos.
Eu quero que você entenda de forma clara, enquanto você não conhecia Cristo e vivia perambulando por esse mundo afora, você andava morto. E Cristo te chamou para a vida. E uma vez que Ele te deu vida para que você consiga fortalecer esse seu espírito, para que você consiga alimentá-lo, você precisa do alimento espiritual, que é esse pão da vida. É esse pão que Jesus representa em nossas vidas. E eu quero traçar um paralelo entre aquele povo todas as manhãs saindo para buscar aquele pão e nós todas as manhãs nos dedicando a Cristo, saindo para buscar a Cristo. Não necessariamente sair de onde estamos, mas nos disponibilizar a buscar, a nos disponibilizar a tentar receber esse pão em nossas vidas. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos ter esse compromisso. A igreja, de uma forma geral, tem seguido uma linha onde acreditam que Deus vai fazer tudo de uma forma milagrosa e só depende dele. Meus irmãos, quero deixar claro que eu creio de forma convicta na grandeza de Deus, na soberania de Deus, na autoridade de Deus, no poder de Deus. Deus é o Deus do infinito, é o Deus do impossível e Ele pode fazer tudo do jeito que Ele quiser. Com relação a isso, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Tanto é que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Meus irmãos, um cooperador é aquele que trabalha junto. Um cooperador é aquele que auxilia. Reitero, não que Deus precise da nossa ajuda para alguma coisa, não é esse o caso. Porém, Ele, na sua infinita grandeza, poder e soberania, decidiu que uma parte do esforço caberia a nós, como foi no caso do povo de Israel. Você acha que o milagre seria um pouco mais difícil ou menos se Deus entregasse aquele pão delivery? De simplesmente aquele pão nascer na tenda de cada um, já em cima da mesa, quem sabe com um copo de café do lado para que ele tomasse junto? Poderia, meus irmãos, isso aí não mudaria em nada para Deus a nível de dificuldade. Deus poderia colocar na mão dele, ou poderia fazer um milagre tão maior ainda, deles nem precisarem mais se alimentar de uma forma extraordinária, o corpo deles, assim como aconteceu com as roupas. Eles caminharam uns 40 anos com as mesmas roupas, os mesmos calçados e não se desgastavam. Deus poderia fazer a mesma coisa com o alimento. Ele poderia determinar em sua infinita glória e poder que eles não precisassem mais se alimentar e vivessem sem um alimento, mas não foi assim. Ele fez cair todo dia de manhã para que eles saíssem de suas tendas e fossem lá colher. Conosco não é diferente. Deus quer que a gente se dedique a buscá-lo, que a gente se dedique a orar, que a gente se dedique a jejuar, que a gente se dedique a gastar tempo devocional com a leitura da palavra. Essa é a proposta de Deus para nós. O próprio Jesus deixou isso claro na oração do Pai Nosso. O pão de cada dia nos dá hoje. Meus irmãos, é a cada dia, é todos os dias. Não adianta você viver de experiências que você teve há um mês atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. Meus irmãos, a experiência é algo maravilhoso que vai estar te ajudando, vai estar te dando alguns referenciais e é bênção. Mas nós precisamos do alimento diário, nós precisamos receber esse pão todos os dias, nós precisamos de fato estarmos com Ele todos os dias, nós precisamos dedicar tempo a Cristo. Dessa forma, é desse jeito que a coisa acontece. A Bíblia nos fala em Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Para quem se lembra desse texto, foi citado pelo próprio Jesus, quando estava no Getsemane, minutos ou instantes antes de sua prisão para a crucificação. E lá ele estava orando com seus discípulos, e ele pediu que os seus discípulos estivessem aí em oração juntamente com ele, só que eles dormiam. E ele então deixa essa orientação: olha, vigia e ora. É importante orar. Você sabe por quê? Porque a carne é fraca. E eu vejo às vezes algumas pessoas usando esses versículos, mas não da forma que Jesus usou. As pessoas às vezes falam que a carne é fraca porque ele pecou, a carne é fraca porque ele escorregou.
Jesus está dizendo que a carne é fraca porque ela não tem desejo, ela não tem força de buscar as coisas de Deus. Meus irmãos, o nosso desejo natural não é orar. O nosso desejo natural não é buscar Jesus, esse pão da vida na Bíblia. O nosso desejo natural, às vezes, é gastar esse tempo conosco, vendo uma televisão, atualizando a nossa rede social, conversando com um amigo, com um colega, ou enfim, dormindo ou fazendo qualquer coisa para a nossa carne, para a nossa própria satisfação. Não que você fazer coisas para você seja errado, não é esse o caso. O que eu estou te dizendo é o seguinte: a carne é fraca para buscar as coisas de Deus. A carne não deseja as coisas de Deus. A Bíblia mesmo nos diz que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, e é uma guerra infindável. E eu quero te dizer, meus irmãos, que é somente através dessa busca contínua, dessa oração a que Jesus se refere, dessa leitura bíblica, que nós entendemos que é a fonte da vida, que nós poderemos fortalecer o nosso espírito. Uma outra maneira nós encontramos ali no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixeis de falar as palavras deste livro e meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Querido, quero te dizer que o seu fortalecimento espiritual, a sua alimentação do pão da vida, se dá através da oração a que Jesus se refere e também da palavra de Deus. Uma das formas de nós nos alimentarmos desse pão da vida é através da Bíblia, meu irmão. Eu não percebo como que um crente pode se fortalecer na presença de Deus se essa palavra não estiver firmada em seu coração. Eu quero te dizer que existem promessas para aqueles que meditam na palavra de Deus noite e dia, conforme o texto que nós lemos em Josué: os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não estou entrando no mérito de prosperidade financeira, não, pode até ser, mas eu quero me ater a questões mais importantes, a prosperidade espiritual. Quando nós nos dedicamos na palavra, o nosso espírito prospera, os nossos caminhos se tornam mais elevados, nós começamos a discernir algumas coisas que até então para nós não diziam nada. Deus começa a se mostrar um Deus presente, atuante, através da Bíblia. E nós, à medida que vamos conhecendo o propósito de Deus através da Bíblia, nós vamos crescendo em graça, vamos crescendo em sabedoria, nós vamos abandonando maus caminhos, más atitudes, nós vamos abandonando as más condutas para vivermos um novo de Deus em nossa vida. Então entendo, meu querido irmão, que esse processo da alimentação do pão da vida, desse Jesus a quem nós servimos, ele se dá através da oração, da súplica, do clamor e através da meditação na palavra de Deus. Então não desperdice esses momentos. E para fechar, eu quero te dizer, meus irmãos, Deus colocou no coração do pastor e da Adriana esse propósito, dessa devocional diária. Independente de ter o vídeo ou não para você ouvir, ver e refletir, tenha o seu compromisso diário com Deus, o seu compromisso devocional. Não perca este momento por nada, não perca esse momento por coisas vãs, não gaste seu tempo com coisas que não serão tão úteis. Você pode fazer várias coisas durante o dia e não vejo problema nenhum nisso, mas dê prioridade ao que é importante. Às vezes, digo por mim, me escondia e me justificava com Deus com falta de tempo para buscar mais, para me dedicar mais, mas aprendi em Deus que, na verdade, não é falta de tempo, é falta de prioridade, porque uma vez que temos a prioridade certa, a gente separa o tempo necessário para ela. E Deus me mostrou assim: se eu sou prioridade na sua vida, você se dedica a mim mais do que a você. Você se dedica a mim mais do que aos seus filhos, ao seu trabalho, à sua faculdade. Você se dedica a mim mais do que tudo. E, meus irmãos, eu quero te dizer, essa é a proposta do Evangelho. O próprio Jesus falou que o primeiro mandamento é justamente esse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E amar a Deus é justamente entender a necessidade que nós temos de nos aproximar dEle. Ele, assim como o maná, já está disponível para ser
para que nós tenhamos acesso a Ele. Basta que, assim como os israelitas, saiamos todos os dias a buscá-lo, a querer mais dele em nossa vida. Então, meu irmão, fica na paz, um bom dia para você e que Deus possa estar te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Até a próxima.